Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, para as pessoas que possuem ao menos um conhecimento básico da catequese, e que já acompanham há algum tempo as publicações, os eventos, as campanhas realizadas pela CNBB, é fácil de se constatar este viés cada vez mais à esquerda, este alinhamento da CNBB enquanto instituição às pautas de esquerda e daquela esquerda mais revolucionária. E isto se deve especialmente a um grupo de bispos atuantes, adeptos da teologia da libertação, e também de assessores destes bispos que estão ali, né, e que são fortemente militantes desta mentalidade esquerdista da teologia da libertação. Não se espanta, portanto, aqueles que sabem desta situação. Entretanto, a campanha da fraternidade de 2021 ultrapassa todos os limites do aceitável. Torna-se um escárnio para nós, católicos, tamanho que é impossível não reagir de maneira mais forte ao que está sendo feito, ao engodo, à enganação que está sendo colocada para os católicos engolirem. A começar, esta campanha da fraternidade que tem como tema o diálogo e a unidade na diversidade, como dizem eles. Enfim, este tema, esta campanha da fraternidade, o texto que foi composto para orientar as reflexões em todas as comunidades, em todas as paróquias, etc., foi composto por este CONIC, que tem 6 membros permanentes, e dos quais 4 são protestantes. Todos eles, desde o presidente, vice-presidente, secretário-geral, etc., têm em comum não a fé cristã, exatamente, mas este alinhamento ideológico revolucionário. Tanto que o presidente é daqueles do Lula livre. Tem várias fotos dele em eventos do Lula e manifestando o seu credo petista. Esta secretária, a vice-presidente, semelhante. Esta secretária-geral, que é uma pastora luterana, chamada Romy Bank, para além de ser uma esquerdista militante, é feminista, trabalha junto com o CFEMEA na luta para legalização do aborto, é defensora da ideologia de gênero. Portanto, não é alguém que se pode chamar cristã. Por isso disse, o que tem em comum não é o cristianismo. Porque se fosse cristã, evidentemente, ao menos nessas coisas tão básicas, evidente que estariam unidos àquilo que é a vontade de Deus, que diz não matarás. Estes mesmos que fazem campanhas contra o desarmamento, mas que são a favor do assassinato de crianças que não nasceram. São estes senhores que compuseram, mas especialmente esta pastora abortista, Romy Bank, que compuseram este texto base da campanha da fraternidade, que está sendo apresentado pelos bispos do Brasil para os católicos em todas as paróquias e comunidades refletirem durante a quaresma. Mas que loucura, a que grau de loucura nós chegamos? Como é possível que aqueles que foram consagrados, constituídos pastores do povo de Deus, deleguem esta missão tão grave, especialmente no tempo da quaresma, que não é tempo de reflexão política, é tempo de buscar a conversão pessoal, a superação dos próprios pecados, preparando-se para a Páscoa do Senhor. Mas, ainda mais, renunciando este seu munus, esta sua missão de santificar, de conduzir o povo ao conhecimento da vontade de Deus e à conversão a esta mesma vontade de Deus, renunciando a isso, delegam a este grupo do CONIC, capitaneado por esta pastora abortista, a missão de conduzir as reflexões quaresmais nas paróquias e comunidades do Brasil. Como é possível que os bispos façam isso com os católicos? Como é possível que tenham tal atitude para com aqueles que acreditam na única igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo? Como é possível isto? É preciso perguntar. Mais ainda, na introdução, para quem leu o texto base, pode ver, logo na introdução, na apresentação feita por esta pastora abortista, esta Romy Bank, ela vai dizer, entre muitas outras bobagens, vai dizer algo que é bem chamativo.
Ela vai dizer que, fazendo uma retrospectiva das campanhas da fraternidade, né, que começaram, das campanhas da fraternidade ecumênicas, que começaram no ano 2000, ela vai dizer que na de 2016, o sopro do Espírito Santo deu duas alegrias. Uma foi aquela encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, cheia de muitos erros científicos, né, onde afirma muitas teses que já foram desmentidas pela ciência, e a outra alegria que seria o quê? A celebração dos 500 anos da Reforma Protestante. Esta Reforma Protestante, portanto, seria a celebração dela é um sopro do Espírito Santo. Diz esta pastora abortista. Ou seja, aquilo que Lutero realizou foi obra de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Como é que os bispos católicos apresentam um texto desta forma para a reflexão dos fiéis? O que querem dizer com isto? O que querem sinalizar com isto? Porque se Lutero está certo, então nós estamos errados. Se a negação da transubstanciação da Eucaristia, se a negação do sacerdócio, se a negação do tesouro dos santos, né, dos méritos, se a negação do purgatório, se a negação de tantos dogmas de fé que Lutero realmente negou, se isto está correto, então nós estamos errados. O que vai sinalizar? Entretanto, está escrito isso ali. E este texto, ele é todo um líbero, é um conjunto, é um texto fortemente ideológico e de uma ideologia esquerdista revolucionária, bem acentuada. Se pode fazer cotejar, comparar o texto desta campanha da fraternidade com a forma como se pronuncia os partidos de esquerda como PT, PCdoB, PDT, PSOL, e a nossa mídia, a grande mídia também, né? Você pode pegar aqueles editoriais ou jornalistas que quase na sua totalidade são dessa esquerda revolucionária, e a linguagem é a mesma. As ideias são as mesmas. As pautas são semelhantes também. E é isso que está sendo proposto para os católicos. Com muitas falsificações, com más interpretações, forçando a barra para fazer as pessoas tentando fazer as pessoas aceitarem esta diversidade como algo querido por Deus, e o combate a ideias ou até a religiões ou a heresias que sejam, portanto, que contradizem a fé que nós acreditamos, seria ato de desamor, de intolerância que não é querido por Deus. É isto que eles estão apresentando. Querem legitimar as ideias erradas das seitas, querem legitimar os comportamentos errados, sexualmente falando. Por isso, vão ali fazer a sua lauda, né? Demonstrar ali a sua, não apenas compaixão, porque isso todos nós devemos ter, mas a sua simpatia a esses movimentos LGBTQIYZ, etc. E, desta forma, dizer que nós não podemos discordar, porque a violência, vão dizer estas pessoas no texto, né, não se trata apenas de mortes, agressões físicas ou bullying, etc. Não. A violência é você não aceitar o outro. A violência é você não aceitar a ideia, a forma de viver do outro. Bom, isso ninguém é obrigado a aceitar. Nós devemos ser educados como cristãos para amar as pessoas. Sim, sempre. Respeitar, pode ser ateu, pode ser espírita, pode ser protestante, pode ser o que for. Nós somos educados para respeitar as pessoas. Mas nunca concordar com aquilo que é contrário à palavra de Deus. Nunca assimilar aquilo que é contrário ao Evangelho. E é justamente este ponto que eles querem forçar, este ponto que eles querem, então, fazer com que nós venhamos a romper em nossa consciência. Fazer com que os católicos possam romper, de não condenar práticas que são condenadas pela palavra de Deus. Sejam práticas homossexuais, seja ideologia de gênero, seja esta mentalidade de esquerda socialista marxista. Aliás, todo o documento é escrito justamente neste viés marxista da luta de classes. Embora, aí vem a contradição, embora falem de unidade na diversidade, vão sempre suscitar aquela ideia de que existe os opressores e existe os oprimidos. E daí vão colocar negros contra brancos,
homens contra mulheres, indígenas contra os brancos ou aqueles que colonizaram. Vão colocar os não gays contra os gays e assim por diante. É desta forma que eles vão trabalhando o tema, entre aspas, da unidade, o tema desta mútua aceitação, denunciando sempre o lado errado, vamos dizer assim, e afagando melhor falando, denunciando aquilo que eles consideram o lado não certo, mas o oprimido, né? Afagando sempre aqueles que consideram os injustiçados e, ao mesmo tempo, que vão ali criticando, não apenas isto, né? Tornando como demônios, tornando como que desamorosos, como inimigos do amor, aqueles que não concordam com o seu ponto de vista. Meus amados irmãos, este texto da campanha da fraternidade ecumênica, ele segue aquela metodologia que depois foi bem assimilada pelo marxismo, né? Ver, julgar e agir. E acrescentaram também o tal do celebrar. E vão dizer, ali, analisando a conjuntura, vão começar falando, como não poderia deixar de ser, sobre a atualidade, sobre a conjuntura atual do coronavírus. E onde já iniciam ali a sua grande expressão, entre aspas, de amor, né, para com o próximo, quando eles dizem que aqueles que resistiram ao isolamento, a palavra que eles usam é isolamento, o isolamento social, e que lutaram para que as igrejas estivessem abertas, né, aqueles que quiseram a prática religiosa, mesmo meio à pandemia, são pessoas insensíveis, são negacionistas, são pessoas que não têm amor ao próximo. E que, ao contrário, aqueles que fecharam as igrejas, aqueles que distanciaram-se, aqueles que não quiseram atender os outros, foi expressão de amor. O que a gente, como católicos, precisa questionar é o seguinte: esta nunca foi a atitude da igreja. Nunca. Houveram pandemias muito piores, muito mais letais do que coronavírus. Seja a gripe, chamada gripe espanhola, seja a peste negra, e em outros momentos, até o H1N1, tantas outras coisas que foram mais, vamos dizer assim, sérias do que isto, e a igreja nunca fechou. A igreja nunca fechou, sempre esteve aberta, para que os fiéis, especialmente nesse tempo, né, de crise, esse tempo difícil, pudessem encontrar na oração e nos sacramentos o conforto, a fortaleza, o consolo de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo jamais se esconderia na sua casa e deixaria o seu povo à deriva, como aconteceu, aí, ao meu ver, vergonhosamente, por parte da maior parte dos pastores da igreja, bispos e padres. Isto foi algo muito triste e, ao meu ver, realmente execrável e vergonhoso. Mas, neste texto, estas pessoas vão dizer que quem buscou lutar, ou quem pedia aos bispos, aos padres, abram as igrejas, queremos missa, queremos confessar, etc., foram pessoas, então, insensíveis. Depois, no correr do texto, analisando o texto, vão estar, assim, ausentes, né, todos aquilo que na quaresma um católico deveria fazer. Quer dizer, vão estar ausentes a necessidade da oração, da penitência, vão estar ausentes a necessidade da confissão, evidentemente, ainda mais sendo uma campanha ecumênica, evidente que eles não acreditam nessas coisas. Evidente que não acreditam nessas coisas, nos sacramentos, não acreditam na eficácia dos sacramentos e, portanto, não irão propor, ainda que o tempo seja justamente para isso. E salta aos olhos, né, quando neste texto base vai se propor ali como, vamos dizer, modelo de luta pelos direitos humanos, aquela vereadora do Rio de Janeiro que foi assassinada, Marielle Franco. E como que isso é possível? Que os bispos do Brasil apresentem como modelo de defesa dos direitos humanos uma mulher que era abortista, esta Marielle Franco, que era pela ideologia de gênero. Aliás, ela vivia com outra mulher, né? Era, entre aspas, né, casada com outra mulher. Mas aqui nem é essa a questão. Defesa dos direitos humanos. Como pode abrir a boca para falar em defesa de direitos humanos aquele que nega ao ser humano mais indefeso, a criança por nascer, o direito à vida? E esta senhora fazia isso.
E como é que se pode colocar num texto ali para os católicos, né? Esta mulher como então, é quase como se fosse uma mártir, né? Como uma destas grandes defensoras, o ícone de defesa dos direitos humanos. Estão brincando com a nossa cara, estão nos chamando de idiotas, estão brincando com a nossa fé. O que os senhores estão fazendo? Coloquem a mão na consciência, pelo amor de Deus, para além de este texto ser capitaneado, dirigido por uma pastora abortista, coloca uma outra abortista como se fosse, então, modelo de defesa dos direitos humanos. Mas estão brincando conosco? Pelo amor de Deus, o que estão fazendo? Depois ainda, no decorrer de todo o texto, são mensagens, aliás, não mensagens, dados falsificados. Falsificados como aquele que, no número 68, que foi o ponto em que as pessoas mais se escandalizaram, mas a coisa é muito pior do que aquilo, onde fala da perseguição às comunidades LGBTQI, Z, etc. Enfim, e ali eles usam um dado do Grupo Gay da Bahia, que diz que no ano de 2018, ou 17, não me engano, 2018, 400 e poucos homossexuais foram assassinados no Brasil por motivos homofóbicos. E esta matéria já foi desmentida, esta afirmação já foi desmentida, foi algo super faturado, vamos assim dizer, né? Quando se foi analisar os 420 casos, né, foram pouquíssimos cuja motivação poderia ser homofóbica. E não dizem também que boa parte daqueles que também chegaram a cometer esse crime de assassinato contra homossexuais, contra alguns travestis, foram outros homossexuais e outros travestis também. Enfim, aliás, se alguém está relacionando-se com um homossexual, ele também é homossexual, evidentemente, não é? Então, isso não se diz, isso não se fala. E usam um texto, um dado falso e colocam ali para poder, vamos dizer, impactar as pessoas. Mas não é só isso. Quando vamos falar sobre a violência contra as mulheres, que deve ser combatida, evidentemente, mas não apenas contra as mulheres, contra os homens, contra os jovens, contra qualquer pessoa. E colocam ali, não é, que no ano de 2017, que foi infelizmente um recorde triste, tivemos mais de 65 mil assassinatos no Brasil, 4 mil e poucas mulheres foram assassinadas. E eles falam apenas no número de mulheres, mas não falam o total dos assassinatos, e nem que, na verdade, daqueles 65 mil, mais de 90% foram homens que morreram. Quer dizer, então, se coloca a situação de forma como se houvesse apenas um grupo que fosse vítima, né? Quando falam dos negros, por exemplo, né? Como se apenas negros fossem vítimas da sociedade, vítimas de preconceito, vítimas de perseguição. Há negros, há brancos, há índios, há pessoas humanas. Esta técnica de ficar colocando um contra outro, aqui vem justamente esta mentalidade da luta de classes, da qual falávamos há pouco. É preciso combater isso, irmãos. É preciso combater esse tipo de coisa. Nós não podemos ficar escravos desse tipo de doutrinação. É preciso colocar um basta nesta coisa toda. Depois, mais ainda, se percorre o texto, né, e vão ali falsificando a interpretação da palavra de Deus. Esta pastora abortista, junto com a sua equipe, tenta fazer crer que desde o início ali das comunidades cristãs haviam diferentes confissões de fé, e que São Paulo, né, ele pregava esse como que irenismo, essa paz acima de tudo, sem se importar para aquilo que as pessoas acreditavam ou deixavam de acreditar. O importante é que tivesse aquele referencial em Jesus, sem que isto fosse ali concretizado em doutrinas exatas. E isto não é verdadeiro. Eles usam trechos de São Paulo como este, né? Não há judeu nem grego, não há homem e mulher, mas todos são um só em Cristo. Né? Vão dizer isto. Mas eles se esquecem que é o mesmo São Paulo que vai dizer o seguinte: ainda que desça um anjo do céu, se anunciar um evangelho diferente deste que vos anuncio, que ele seja excomungado. Anátema, excomungado. É o mesmo São Paulo, né, que vai denunciar os anticristos. Também São João vai fazer isto, que são aqueles que anunciam um evangelho diferente. Justamente, existe uma fé que é o grande tesouro que Deus nos deixou para que nós pudéssemos nos orientar e viver em comunhão com Ele. A negação desta fé
é justamente a negação da própria vida eterna. É o maior crime que uma pessoa poderia fazer, especialmente na mentalidade dos antigos e medievais, e daqueles que têm a fé. E isto São Paulo teve muito zelo em combater. É por isso que ele vai dizer que aquelas entidades invocadas, né, nas religiões pagãs, os deuses pagãos são demônios. É isso que São Paulo vai falar. Que entra em total contradição com esta tentativa de falsificar a palavra de Deus que esse pessoal tem feito. Então, meus amados irmãos, é falsificação do início ao fim. E se eles falavam de campanha ecumênica, não é? Então, se pelo menos se atessem a um tema social de relevância para todos, e onde a doutrina católica é bem clara e explícita, como por exemplo, vamos todos nos unir para combater a ideologia de gênero. Por que não fazem isso? Em um tempo que não fosse da Quaresma, evidentemente. E se quisessem realmente uma representatividade dos protestantes, dos evangélicos que sejam, então por que não buscam as igrejas que realmente são a maioria? Por que não chamam, por exemplo, o pessoal da Assembleia de Deus, o pessoal da Brasil para Cristo, o pessoal os pentecostais em geral, o pessoal da Igreja do Véu, aquela congregacionista? Por que não chama esse pessoal que possui mais de 95% dos chamados evangélicos para poder defender pautas comuns? Aí sim, é uma ação ecumênica que nada tem a ver, na verdade, com a teologia, mas com a moral natural, que é a defesa da família, a defesa da vida, a defesa, né, dos princípios cristãos que norteiam a sociedade. Aí sim, aí uma sugestão, CNBB, faça isto. Ao invés de fazer estas campanhas falsamente ecumênicas, que são, na verdade, destruição da fé católica, convide os protestantes, por exemplo, né? Convide os protestantes da Assembleia de Deus, da Igreja Brasil para Cristo, convide os protestantes, os evangélicos lá, da Congregação Cristã no Brasil, mesmo aí os batistas e outros também, quem sabe, convide esse pessoal, os pentecostais e neopentecostais, para poder então fazer uma frente forte, para poder envolver o governo federal, os deputados, os senadores, a fim de que possam, de uma vez por todas, banir, não é, a legislação que favorece o aborto e também a ideologia de gênero e aquilo que, de alguma forma, está ferindo os princípios cristãos. Por que não fazem isso, CNBB? Ao invés de estar aí promovendo campanhas de dessacralização e de destruição da fé do nosso povo, levando as pessoas à confusão, ao engano, como é o caso da campanha da fraternidade deste ano. Meus amados irmãos, no fim, quando eles vão falar então ali de ações concretas, de exemplos, não é? Como poderíamos dizer, de ecumenismo, exemplos de tolerância, exemplo de diálogo, eles vão dizer que foram 20 membros deste CONIC, foram até um terreiro de Mãe de Santo, né? E ali que havia sido atacado lá em Brasília, em parte sido colocado fogo, etc. E foram lá então mostrar solidariedade e fazerem ali o seu gesto de unidade. E ali, ao som dos tambores e dos rituais, plantaram a árvore. E depois ali sempre estão celebrando e comemorando o aniversário daquela árvore. Então, como é possível que os bispos do Brasil apresentem aos católicos, como exemplo concreto, ali a visita e a celebração num terreiro de candomblé, de umbanda, ou de pai ou mãe de santo, seja o que for? Como é possível? Aqui não se trata, pelo amor de Deus, de fomentar a violência seja contra quem quer que seja. O próprio catecismo diz que nós devemos ter, né, caridade para com todas as pessoas, sejam homossexuais, seja ateus, seja o que for. E isto sim. Tanto que, veja, as instituições de caridade da Igreja Católica, uma Santa Casa de Misericórdia, uma creche, um asilo, um abrigo para idosos, que são cuidados pela Igreja, Sociedade São Vicente de Paulo e assim por diante, ninguém pergunta se a pessoa, quem vai ser atendido é católico, se é espírito, se é isso, aquilo. Não se pergunta isso. Se é o ser humano, se atende simplesmente. Mas quando se trata de defesa dos princípios da fé, nós não podemos negar as nossas raízes nem a verdade que nos foi transmitida durante esses 2000 anos. Nós precisamos nos manter naquilo que Deus nos transmitiu através da igreja. Então, meus amados irmãos, olha, é um escárnio esta campanha da Fraternidade de 2021. Há pouco aí, viram aí o senhor cardeal Odilo Scheller, o mesmo que aprovou
o desfile nas escolas de samba, a introdução da imagem de Nossa Senhora, no meio lá de peitos e bundas das escolas de samba. Esse mesmo. O mesmo que nomeou o Fernando Haddad, abortista, esquerdista, não é? Socialista, o mesmo que fabricou os kit gays, ensinando, erotizando crianças, né, para erotizar crianças. Este mesmo Fernando Haddad foi nomeado pelo Odilo Scheller, não é? Para conselheiro na Universidade Católica de São Paulo. Não é? Este mesmo senhor estava há pouco defendendo a CNBB, dizendo que não estão compreendendo bem, estão fazendo polêmica em torno da campanha, tem algumas coisas que a gente pode até discordar, mas afinal, isto é um dom de Deus, e etc. Mas parece que esse pessoal perdeu completamente a noção da realidade. Antes, eles podiam falar o que queriam, porque não havia como os fiéis se manifestarem, mas com o advento das redes sociais, as pessoas podem, em tempo real, ter acesso às informações e saber que isto é um escárnio. Pelo amor de Deus, querem enganar a quem? Antes seria mais humilde, né? Mais verdadeiro, se dissessem, olha, nós erramos, nós não vamos mais fazer isto. Como, por exemplo, o único até agora, até o momento, espero que hajam outros, né? O bispo de Formosa, Dom Adair, né, que disse, esqueçam esta campanha da fraternidade. Ele falou de maneira, vamos dizer assim, mais caridosa, de maneira mais velada, mas disse, esqueçam essa campanha da fraternidade, esse pessoal da teologia da libertação, né, que vai remando contra a igreja, enfim, isso não vai prevalecer, como nunca prevaleceu. Vai chegar um momento em que a igreja vai ser purificada, mas a questão é, quantas almas vão se perder até que esta purificação se dê? É dever nosso agora, lutar pela nossa fé. Sabe? E isto, muito longe de ser, como quis sugerir o bispo, o cardeal Dom Odilo, muito longe de ser desobediência ou de ser ato de rebeldia, é um ato de amor à verdade. Ato de amor à verdade, ato de amor à nossa igreja, ato de amor à palavra de Deus, amor ao próximo que tem como maior, que deve ter como o maior dom da sua vida a graça de Deus que é transmitida pela igreja que Cristo mesmo fundou. É isto, portanto, qualquer coisa que venha enganar, deturpar a verdadeira fé, precisa ser denunciado sim, precisa ser rejeitado sim. E os católicos no Brasil todo, olha, não contribuam nessa coleta que haverá em Domingo de Ramos, 28 de março. Não contribuam. Não ajudem à demolição da igreja. Não financiem estes organismos que estão na contramão daquilo que a igreja sempre ensinou. Procurem, por favor, sair deste tipo de cumplicidade. E aos padres que têm fé católica, aos bispos que têm fé católica, que conservam esta graça tão grande, não deixem entrar em suas paróquias esta abominável campanha da fraternidade. Não deixem entrar, se por uma questão de sobrevivência, se por uma questão, enfim, de momento, não acham conveniente se pronunciarem, o que creio que todos deveriam fazer, mas se por alguma razão não é justificável não se pronunciem, ao menos não deixem que os seus fiéis se contaminem com toda essa porcariada, comprando gato por lebre, recebendo todas estas reflexões como se fossem da igreja, como se fossem da católica, e não é. E por fim, irmãos, queria dizer uma coisa. Aqueles que lerem o texto irão perceber isto. Irão perceber isto, que aquelas pautas que são ali abordadas, essas pautas vão falar contra o desarmamento, como se a igreja fosse favorável ao desarmamento. A igreja não é favorável ao desarmamento. A igreja, ela diz que é lícito as pessoas terem armas para sua legítima defesa, aqueles que quiserem. Isto é lícito, a defender a si, defender as pessoas que você ama. Tá? Ninguém é obrigado, mas se a pessoa deseja, é lícito, não é imoral, não é errado. E muitas vezes é um dever até daqueles que são responsáveis, né, pela sua família, como é o caso dos pais de família, ou aqueles que são responsáveis, enfim, por pessoas, de defendê-las. Às vezes usando a força, se aqueles que estão agredindo fazem isto também. Aí, colocam ali esta pauta do desarmamento, colocam ali a violência policial todo o tempo. Eles não falam da violência dos bandidos, dos que matam, roubam, assassinam, viciam os filhos, os nossos filhos. Disso eles não falam. Falam que os policiais são muito violentos, etc. Infelizmente, há aqueles que realmente às vezes erram e exageram, existe corrupção em todo canto, no meio policial, inclusive dentro da igreja, mas
não se pode generalizar e colocar a violência policial como se todos fossem adeptos disso. Então, depois, o suposto racismo estrutural, o combate às políticas aí, do governo atual e assim por diante. Tudo isso faz perceber um alinhamento desta turma, né, do CONIC e desta ala esquerdista da CNBB, né, um alinhamento aos partidos de esquerda, sim, que estão falando as mesmas coisas, usando esses termos como negacionistas, como contrários à ciência, como alinhados aos racistas estruturais, eles atacam o agronegócio, eles atacam a ordem capitalista, evidentemente, né, como não poderia deixar de ser, atacam tudo aquilo que vamos dizer, presente, mesmo as coisas boas, na sociedade ocidental. Meus amados irmãos, como não ver nisto ali quase como um esforço de cooptar, de tentar fazer com que os católicos rejeitem as pautas conservadoras, né, e ao mesmo tempo tornem-se simpáticos a esta mentalidade e às pautas da esquerda revolucionária, para ver se, quem sabe, o candidato que as esquerdas lançar pode então ter algum sucesso no ano que vem, que é ano de eleições. Então, é isto. Esta mesma pastora abortista que organizou a composição do texto base, que vai servir aí para a campanha da fraternidade, ela mesma foi uma das signatárias, uma das lideranças, entre aspas, cristãs, que assinaram há poucos dias o pedido de impeachment do atual presidente. E disso se trata. Muito mais questões políticas, muito mais questões de implantação de uma revolução que destrói os valores cristãos, do que partilha de fé ou diálogo, porque eles não querem diálogo com quem pensa diferente deles. O diálogo para eles só existe se você pensar igual a eles, né? Se você assumir, se você aceitar os comportamentos que eles defendem, as ideias que eles propagam. Do contrário, você é um desumano, você é um fascista, do contrário, você é um extremista e que não merece conviver no meio de gente civilizada como eles. Esta é a mentalidade que que está presente neste documento lamentável. E que todos os católicos possam protestar, sim. Possam falar com seus padres, falar com seus bispos e perguntar a eles com muita sinceridade: vocês vão colocar isso na nossa paróquia, na nossa diocese? Enfim, e abstenham-se de participar de qualquer coisa que tenha, enfim, que esteja orientado por esta campanha, este texto desta campanha da fraternidade. E, sobretudo, não colaborem com essa destruição da igreja, doando dinheiro para estas organizações que estão ali reunidas com esta mentalidade anticatólica. E, por fim, meus irmãos, rezemos muito, aproveitemos a quaresma e rezemos muito pelos nossos padres, bispos, pelos formadores dos seminários. Rezemos por aqueles que têm a responsabilidade de conduzir a igreja, para que se convertam e cumpram o seu papel. Ou então deixem a igreja de Deus em paz, para aqueles que têm fé católica, para aqueles que acreditam no que a igreja ensina, e de forma que o povo possa ser conduzido ao céu, de acordo com aquilo que Jesus ensinou e os apóstolos transmitiram, e do que depende a nossa santificação e nossa salvação. Que a Santíssima Virgem nos ajude e nos abençoe nesses tempos difíceis, onde nós, sem perdermos a caridade e sem perdermos a verdade, possamos então continuar caminhando rumo àquilo que Deus nos chama, a salvação eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.